Desde já a gente tem que ter um negócio para poder coisa. Se vem não tinha, hoje já tem. Mas já tem. Queremos agradecer a presença da Natália. Ela é titular da comunidade da Ana, né? Ela veio ser bem-vinda em nome de Jesus, se abraçar pelo Senhor e pela sua igreja. Vou ligar ali. Nessa manhã eu tenho um assunto para falar. Esse mês eu me propus a falar sobre discipulado. Nas escolas dominicais, nas oportunidades que eu vou estar falando aqui na igreja, eu irei falar sobre esse assunto. Discipulado. Vamos falar sobre o ID de fazer discípulos. Vamos estar falando sobre esse assunto. Vou esperar o vídeo chegar ali da Bíblia slide para a gente. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que eu acredito para todos nós. Bom, então vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. E que Ele esteja abençoando e falando no nosso coração. Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor é. Esperamos o nome do Senhor. Glorificar o teu nome, exaltar a tua pessoa. E Deus, Senhor, que o Senhor dê unção para quem vai falar e unção para quem vai ouvir. Eu peço que o Espírito do Senhor venha sobre nós agora nesse momento da palavra. O Espírito da profecia. Deus, que o Senhor possa abrir os céus, derramar a unção do Espírito Santo, que a tua palavra diz que o Senhor faria conforme o fim proveitoso, o Senhor daria os dons, ou manifestaria os dons segundo o fim proveitoso. Nós oramos de acordo com essa palavra e baseado nessa escritura, Senhor. Nós rogamos ao Senhor a fim de que o Senhor possa realmente derramar sobre nós o entendimento e a revelação da tua palavra. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro do 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Já está abrindo ali. Isso. Ok? Nós vamos falar hoje sobre. Não, é outro. Esse é para de noite. Nosso jornada do discípulo está aí. A jornada do mentor. Eu deixei aberto. Quanto ele abre ali, nós vamos falar sobre 1 Reis, capítulo 19. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar,
ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo vem um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui? Alguém respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tem por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também tirar minha vida. Então o Senhor lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meroá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre a jornada do mentor, tá? O desafio de fazer discípulos. Como disse, nós vamos falar sobre isso durante esse mês inteiro. Sobre o mês de janeiro, nós vamos falar nas escolas militares, nas oportunidades que a gente estiver falando, né? Porque nós, tanto eu quanto o pastor Saulo, quanto o pastor pregamos à noite. Então, eu irei falar sobre esse assunto. Né? Por quê? Porque eu acredito que ser de extrema importância para a igreja do Senhor. Eu acredito realmente, se você pensar sobre quando uma pessoa ela vai embora ou vai morrer, principalmente quando vai morrer, o que ele diz tem um valor e um significado muito importante, não é assim? Não é desse jeito? Jesus ia ser assunto aos céus. Qual foi as últimas palavras que ele disse? Vão e façam discípulos. Então tem uma importância, e tem uma importância vital para todos nós, como falei nos outros dias aqui. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Nós vamos falar sobre o mentor. Quem é ele? Aonde encontramos? Como ele é? Como o identificamos? Talvez você pense, pô, pastor, está falando de mentor aí, esse negócio está cheio na rede social, né? Que isso? Mas quando você pensa no mentor, o que você imagina? Como é que ele é? Alguém tem alguma ideia? É um cara que está na rede social falando, você acredita que é isso? Mas o quê? O que vocês pensam? O que vocês imaginam? Quando falam do mentor? Quem? Uma pessoa sábia. Mas o quê? Como é que ele é? Uma pessoa sábia. Vamos para a segunda pergunta. Então é uma pessoa sábia. Aonde a gente encontra ele? Aonde a gente encontra ele? Aonde? Na palavra? Aonde a gente encontra? Como que ele é? Quando você pensa num professor, como você pensa num professor? Como é que você imagina um professor? Talvez se você pensar, por exemplo, um exemplo, se você pensasse como pastor, talvez você não olharia para mim e pensasse que eu fosse pastor. Talvez quando você olha para mim, eu estou falando isso por quê? Porque já aconteceu mais uma vez. Uma vez eu estava no mercado não, foi numa loja comprando material, e aí eu falei que era pastor, a mulher falou assim: você é tudo menos pastor. Por causa do meu jeito. Ele não falou que você deve ser pastor da bola de neve. Pode ser isso. Como já me confundiram, nós não temos pastores aqui, eu quero ser do bola de neve. Eu falei: não, sou da serva de Cristo.
E aí, outra vez, né, uma vez eu estava trabalhando, vendendo, e aí o rapaz falou assim, e aí, conversando comigo, eu falei, eu sou pastor. Ele falou assim, você prega? Eu falei, prego todos os domingos. Porque a gente tem uma ideia sobre o que é um pastor. Ou como ele é. Ou como você pensa num professor, talvez, né, outro dia, eu só uso óculos para ler. Porque as minhas vistas, quando você vê os 42 anos, né, a minha vista começou a encurtar. Eu olhei para a esquerda, aqui o negócio começa a embaçar. Então, uma vez eu fui lá, fiz exame, e aí coloquei o óculos. Eu falei aqui, ó, eu vejo a maioria de vocês tudo embaçado, porque de longe não dá. Aí a minha sogra falou assim, nossa, cadê o óculos? Você ficou parecendo intelectual, né? A pessoa pensa que botar um óculos faz ela intelectual, aparenta uma pessoa intelectual, não é? Se eu estivesse aqui, né, de terno e gravata, talvez você parasse, parecido com a roupa do pastor. Não é assim? É ou não é? Você pensa no médico, como é que você pensa no médico? O cara com jaleco branco, não é? Você pensa assim. Quando você pensa num juiz, num advogado, você pensa, a imagem que tem na sua cabeça é um homem externo. Não é assim? Então, quando a gente pensa no mentor, qual é a imagem que vem na sua cabeça? É isso que eu quero fazer você pensar. Tá? É isso que eu quero fazer você imaginar aqui, trazer. Então, como é que nós identificamos ele? Para você criar isso na sua cabeça. Por quê? Porque eu quero chegar em alguns lugares, eu tenho objetivos para essa mensagem, então, esses objetivos vão responder essas perguntas, e eu acredito que vai trazer clareza para a gente. Então, o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda outras pessoas como guia ou conselheiro. Mas quem também tem a missão de inspirar as pessoas. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele é um discipulador. O mentor é só uma forma mais moderna para falar a palavra discipulador. É isso. É uma pessoa que tem uma experiência, que tem sabedoria, e que ela aconselha, ela serve de guia para outra pessoa. Tá? E essa pessoa, ela também não só serve de guia, mas ela inspira essa pessoa. Ok? Então isso é um mentor. É uma pessoa que guia, é um guia, né? Uma pessoa experimentada que guia outras e as inspira para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. É um discipulador. Quem é que pode ser? Agora vai ficar. Lembra da imagem que Deus está fazendo você criar na mente? Como ele é? Qual é a figura que a gente tem do mentor? Talvez aqui, né? Eu pensei quando estava fazendo essa mensagem que ele veio de camarada. Quem é que viu o He-Man aqui na vida? He-Man. He-Man é um desenho animado. Lembra que tinha um camarada chamado mentor? Tinha um mentor. Ele era o cara que fabricava as coisas, ele era o cara que era como se fosse conselheiro, ele era o cara que construía os negócios. Ele era mentor. Quem é que pode ser mentor? Todo cristão é mentor. Entenda bem isso. Todo cristão é mentor. Todo cristão é um mentor. Todo cristão é um mentor. Vamos falar isso juntos? Eu acho que é importante a gente falar. 1, 2, 3. Todo cristão é um mentor. Tem uma coisa que é muito importante você entender isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para você, sabe por quê? Porque talvez, quando eu falei que aquele tipo de pessoa, você se olhou e disse que você não era esse tipo de pessoa. Talvez quando eu voltar aqui, ó. Se eu voltar para essa página aqui, você lê isso aqui, você vai pensar assim, eu não sou esse cara. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa mulher. Eu não sou esse homem. Não sou. Talvez você pensou nisso. Imaginou isso na sua cabeça. Você respondeu, não, isso está fora de mim. Isso não é para mim. Mas quando a gente analisa quem é que pode ser, e a gente entende, por que eu cheguei a essa declaração? Todo cristão é um mentor. Todo cristão é um discipulador. Da onde
Vocês conseguem compreender? Vocês estão me entendendo? Vocês conseguem entender isso? Então, se eu sou um cristão, eu sou um discipulador. Se eu sou um cristão, eu sou um mentor. Eu sou. Entenda bem, isso faz parte da gente como discípulos. Como discípulos do Senhor, isso é nossa responsabilidade. É a nossa grande, nós somos comissionados para isso. Então é importante a gente entender isso. Talvez você não se enxergue assim. E isso é muito importante, você alterar aqui. Sabe por quê? Anos atrás eu tive uma revelação. E a revelação é a seguinte: como você se vê é tão importante quanto o que você vê. O que é isso? Vou falar de novo e vou explicar. Como você se vê é tão importante quanto aquilo que você vê. Ok? Agora eu vou explicar o que é isso. Eu vi que eu sou responsável para fazer discípulos de todas as nações. Ok? Eu vi que Deus mandou eu ir para todas as nações e fazer discípulos. Eu vi isso, eu enxerguei. Deus me deu uma responsabilidade. Agora, se eu não me vejo como tal pessoa que pode cumprir, eu nunca vou cumprir. Por isso que é importante como você se vê. Por isso que é importante você assumir. Assumir. Eu lembro que anos atrás eu li um livro sobre liderança. Eu acho que o nome do livro era Espírito da Liderança. Tinha uma capa de um leão na capa assim, uma capa de um leão. E uma das coisas que ele falou lá sobre liderança é que liderança, nem todos, eu falo assim, nascem com a predisposição de liderar. Nem todos. Uns já parece que é uma inclinação dele. Já vi aquelas crianças que ele não é o dono da bola, não. Ele tem a criança que é o dono da bola, só deixa jogar se ele jogar, né? Ele é ruim de bola, se você seja assim. Ele é ruim de bola, depois eu vou jogar a bola, depois eu subir na bola, porque vamos jogar a bola. Então tem que estar no time. Se não estiver no time, não joga a bola. Não é essa. Sabe aquela criança que manda em todas as outras crianças? Ela diz quando começa a brincadeira e quando termina. Ela tem uma inclinação natural de se tornar líder. Natural. Ela tem uma inclinação. Ela pode se tornar? Sim ou não, depende de muitas coisas. Mas ela tem uma inclinação natural de dizer para as pessoas para onde elas têm que ir, ou quando começa e quando termina. Ela tem uma inclinação, quer dizer que vai se tornar. Tá? Mas tem outras crianças que não são assim. E às vezes adultos também não são assim. E aí no livro, por que eu estou falando isso? Para você entender que no livro o cara falava o quê? Que você precisa vestir a roupa da liderança. Você tem que incorporar. Você tem que encarnar o espírito da liderança. Incorporar está não, eu esse negócio aí, vai, tá lá. Você vai encarnar o espírito da liderança. Você vai encarnar. E aí como é que você vai fazer isso? Você vai adotar comportamentos, você vai começar a ter pensamentos e adotar comportamentos que te levem a se tornar o líder que você nasceu para ser. Tá? Ok? Então, todo cristão é um mentor. Todo cristão é um discipulador. Todo cristão, com base no que Jesus disse: vão e façam discípulos. Meus discípulos, façam discípulos. É isso que ele ordenou. Então você tem que fazer o quê? Se ver assim. Ah, mas eu não me vejo assim não tem importância. Creia. E fale. Por isso eu vou te falar. Você precisa falar. Precisa crer, por isso falei. Eu digo, olha que interessante, a própria salvação funciona assim. Você com a tua boca precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os
será salvo. Então entenda bem, você precisa botar para fora, declarar, proclamar sobre sua vida. Tá? Então, todo mundo, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa mensagem agora. Continuando. Então, a ideia é que todos devem fazer discípulos. Então nós vamos ver características bíblicas de um mentor na vida de Elias, tá? Na vida do profeta Elias. Então, eu quero falar a primeira característica da vida do profeta Elias que faz dele um mentor. Ele é uma pessoa que tem discernimento da voz de Deus. Um mentor, um discipulador precisa ter discernimento da voz de Deus. Saber, o mundo, a Bíblia fala que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas tem sentido, tá? Todas elas têm sentido. E a voz de Deus está no meio de todas esse turbilhão. E nós precisamos discernir, identificar a voz de Deus. Como é que eu estou falando que Elias tinha isso? Olha que interessante. Olha que interessante. No versículo 13, primeiro veio o quê? Primeiro veio o vento, não foi? Quebrou tudo. Elias estava onde? Fazendo sua memória aqui, ó. Fazendo você criar a imagem. Elias estava onde? Dentro da caverna. Elias estava dentro da caverna. A gente está na caverna, pensou ali. Tá? Elias está dentro da caverna. E aí o vento vem, quebrando o pau, quebrando tudo. Aí o vento enfraquece. Vem fogo, saraiva, fogo do céu, bota fogo em tudo. Se tinha mato do lado, meu amigo pegou fogo. E Elias está dentro da caverna. Vem o terremoto, sacode tudo, ele desce pedra caindo lá. Não imagina a situação. Mas a Bíblia declara que Elias só se pôs à porta quando ele ouviu um murmúrio. E a Bíblia declara que Deus não estava no vento, não estava no fogo, não estava no terremoto. Ele estava onde? Na brisa suave. Então, quando ele viu isso, a Bíblia diz: e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim, olha, presta atenção na palavra. Assim que Elias percebeu, discerniu, ele conseguiu ver tudo aquilo. Deus não está nessas coisas, nenhuma dessas coisas. Deus não está nesse negócio, nesse barulho todo, nessa bagunça toda. Deus não está nisso. Deus está, opa. Entenda bem. Deus já se revelou através do vento? Sim ou não? Sim, né? Sim. Através do fogo, Deus já mandou fogo do céu para se revelar? Sim ou não? E com o terremoto, será que não? Deus já mostrou várias vezes na Bíblia a sua voz diante de todas essas coisas. Mas olha que interessante, ele conseguiu perceber que a voz de Deus não estava naquelas coisas. Porque ele tinha discernimento. Não é que Deus não poderia falar no vento, não é que Deus não poderia falar no fogo, não é que Deus não poderia falar pelo terremoto. Deus fala como Ele quiser. Entenda muito bem isso. Deus tem liberdade para nos revelar como Ele quiser. A Bíblia nos fala, quando você vê lá, que o Espírito Santo, em Atos 1, Atos 2, aliás, quando a descida do Espírito Santo, ele se revela como línguas de fogo. Ele vem como um vento impetuoso e como língua, ele se revela como ele quer. Agora, como Saulo chegando na cidade de Damasco, Deus se revela atrás de uma luz forte. Entenda bem, Deus tem os seus meios para comunicar às pessoas. Só que um mentor, um discipulador, precisa ter discernimento da voz de Deus. Elias era um cara que tinha discernimento. Ele conseguiu perceber, ele disse, olha, assim que ele percebeu aquele murmúrio,
Ele puxou a capa. Se fosse frio, eu falei que meu casaco vai fazer isso. Eu deve ter colocado a capa no rosto. Chegou na beira da porta da caverna. Prostrou-se à entrada. Prostrou-se. E aí a voz indagou. Então ele tinha discernimento. Sabe? Ele conseguiu discernir no meio daquelas coisas todas a voz de Deus. Então, um mentor, um discipulador precisa ser uma pessoa que discerne a voz de Deus. Nós estamos falando aqui sobre discipuladores, mentores cristãos. Nós estamos falando sobre pessoas que levarão aquilo que Deus tem ensinado a ela para outras. Eles vão inspirar outras pessoas. Né? Outra coisa que a gente entende aqui, que Elias era um homem obediente à voz de Deus. É outra coisa. Ele não só discerne, ele também obedece. A Bíblia fala aqui no versículo 14, ao que respondeu, olha, eu cito também assim, eu estou desgostoso. Ele disse isso. Eu estou desgostoso, olha, dentro de mim tem uma tristeza tão, porque as pessoas abandonaram o caminho do Senhor. Eles não estão vivendo para Deus e querem me matar ainda. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste. Eu estou muito angustiado. Ele respondeu isso para Deus. E o versículo 15 vai dizer o seguinte para nós. Então, o Senhor Deus lhe orientou. Vai. O que Elias faz? Obedece. Deus dá uma orientação para Elias, claro, vai, ele vai. Ele não fica. Ele pediu para morrer. Ele disse, tira minha vida. Não aguento mais. Me arranca daqui. Aí Deus falou assim, o trabalho na sua vida não acabou. O que eu tenho contigo ainda tem muita coisa para fazer. Então eu quero que você saia daí. Vai! Vai para onde? Aí ele vai dar uma orientação para ele. Então, nós precisamos entender que mentores são pessoas que obedecem à voz de Deus. Eles não só discernem, eles não só entendem, eles não só compreendem, eles não só conseguem captar a voz e discernir, separar, saber o que é a voz do homem, saber o que é a voz do mundo, saber o que é a voz do diabo, saber o que é a voz de Deus ou a própria voz. Ele consegue discernir todas essas coisas, ele consegue captar, cara, Deus, a vontade de Deus é essa aqui. Não tem como, não consigo compreender. É isso que Deus está pedindo para eu fazer. É isso que Deus está pedindo, me ordenando a fazer. Eu consigo perceber que é Deus falando comigo. Eu tenho certeza que é Deus falando comigo. Eu consigo discernir a voz. Sabe? Eu e a minha esposa, que estão a subir. Desde quando nós namoramos. Esse subir. Esse é o seguinte, desde quando nós namorávamos, porque no seminário eu não podia ir na porta do quarto dela para chamar ela, então o que ele fez? Inventamos um subir. Ela sabia, saiu. E aí isso tem 2000 para cá, 24 anos, isso? 23 anos, mais ou menos 23 anos. Que eu assumi assim para ela. E aí um dia nós estávamos lá em São Paulo, estava em uma loja, atendendo, comprando um negócio, eu acho que Samuel, uma sandalinha de Samuel. Na época, ele estava lá olhando uma sandalinha para comprar para Samuel, a Juliana estava lá de fora da loja. Loja de calçado tem música? Não tem. Para você andar rápido, sabia disso? Eu não está ritmo lá dentro. Você não sabia não? É um motivo. Você bota a música calma. É calma, filho. Bota a música acelerada, você anda rápido. É da natureza do ser humano. Não é assim que funciona. Então o que acontece? Eles colocam aquela estratégia. Bom, vamos falar sobre isso, não, porque senão muita coisa para falar. Então eu estava lá dentro com ele conversando, barulho, pessoas conversando, ela lá está de fora. E aí eu falei, mas qual que vai ser? Eu falei, você vai com a minha esposa. Ela estava atrás do carro,
carro, ela. O cara falou comigo, rapaz, quando eu cresci, eu pensei assim. Aí eu expliquei para ele, mas por que eu estou falando isso? Porque a voz de Deus se torna tão comum, aliás, tão próxima, eu falo tão comum, para a gente entender, habitual, natural, não é que é comum, não estou falando que é como se fosse qualquer coisa, mas se torna tão, é igual a voz da mãe para o filho, sabe? É igual assovio para a Juliana e aluguel para mim. Está tão entranhada na minha cabeça que quando eu ouço, eu sei que é ela. Você entendeu? O que eu quero falar para você? Você está entendendo a mensagem que eu estou passando? Que Deus, você tem discernimento, e é assim exatamente o que Deus faz. Para nós, você precisa só ter discernimento? Não. Você precisa obedecer. Ter discernimento não é suficiente se você não obedece. Entender a voz de Deus e não obedecer a ordem da voz me leva para um lugar para onde eu não devo. Me leva para um lugar onde eu me torno desobediente àquilo que Deus está falando. A minha relação com Deus muda quando eu sou obediente. Quando eu sou obediente, eu sou um filho que lhe agrada. Quando eu não sou obediente, eu desagrado a ele. Então, entender a voz não é suficiente. Então, o que acontece? Elias entendeu a voz, mas ele disse, vai. Ele foi, queridos. Então, a gente precisa entender que o mentor, o discipulador, precisa ser uma pessoa que obedece a voz de Deus. Que segue os comandos do Espírito Santo. Que entende a voz do Espírito e obedece a voz do Espírito. Ele precisa corresponder. Porque do contrário, você ignora a voz de Deus. E ao ignorar a voz de Deus, o que acontece? Silencia. Vai silenciar. Então não ignore a voz de Deus. Obedeça. Elias obedeceu. Outra coisa que é interessante aqui. Elias tem 10 minutos. Elias é um homem que inspirava com suas vitórias. Por que eu digo isso? Você sabe muito bem que Elias recebeu a ordem de chamar Eliseu e se ungir como profeta. Não foi isso? No seu lugar? Não foi isso que o texto disse? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Você tem certeza não? Vamos ler aqui. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em seu lugar. Elias, versículo 19, Elias partiu, obedecendo. Entendeu a voz, discerniu a voz, obedeceu a voz, Elias partiu rapidamente, prontamente. Dali encontrou Eliseu. O que ele fez? Que arava com 12 juntas de bois diante dele, estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa sobre ele. Elias chamou ele de discipulado. Elias chamou ele de discipulado. Então, como você que Elias inspirou? Como é que você acha que ele não contou as histórias, não? Como é que Eliseu sabia? Não é hoje não, gente. Ei, gente. Espera aqui. Não é hoje não. Hoje, se você der um Google aí, você acha tudo. Se você der um Google aí agora, você acha tudo. Mas nessa época, que a informação era extremamente restrita. Era difícil. A dinâmica das informações irem e vir era como é agora na nossa cidade. Eu vou falar para você. Se você não perguntar, olha que presta atenção no que eu estou dizendo. Se você não perguntar de onde veio qualquer pessoa daqui, como é que é o nome dos pais dele, você não sabe. Você mora aqui. Você congrega aqui. E você não sabe de onde a pessoa veio. Porque você não perguntou. Nem sabe se os pais são vivos. Ou se tem filhos. Ou se não tem. Eu estou falando uma coisa simples. Que a gente mora perto. Quantos irmãos você tem?
Sabe quantos irmãos eu tenho? 4 irmãos. Talvez 5. Porque uma a gente não sabe direito lá não. Então, eu tenho de 4 a 5 irmãos. Mas se eu não disser, você não tem informação. Se você não perguntar, ou se eu não perguntar sobre, eu não vou saber a informação. Nessa, eu estou falando sobre uma coisa muito simples. Mas na época, a distância das informações era muito maior. Então, como é que Eliseu soube das vitórias de Elias? Elias contou, velho. Elias contou. Quer ver uma coisa? Como é que a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Ele contou. Ou não? Tinha um paparazzo, vamos lá, né? Tinha um camarada, um filmmaker, tinha um cara com um celular gravando Jesus os 40 dias. Vamos fazer aqui uma série, um episódio, 40 dias de jejum. Foi assim? Não foi, gente. Jesus disse para você quando jejuar, para você pentear, né? Você tem barba, pentear sua barba, lava o seu rosto, pentear o seu cabelo. Quando estiver jejuando. Mas como é que você vai falar de jejum com uma pessoa se você não jejuou e nem tem exemplo para jejuar, que jejuou? Como que você vai ser um mentor, um guia experiente na questão de jejum se você não compartilhar que jejuou? Você faz isso? Não faz. Então Jesus contou, Elias contou, inspirou eles. Porque uma coisa que eu vou trabalhar. Como é que Eliseu pega a porção dobrada do Espírito de Elias? Da onde veio esse desejo? Pensa aqui, ó. Elias, eu não sei quanto tempo Elias tinha aqui agora para Elias morrer. Eu não sei. Quanto tempo tinha para Elias acabar a jornada dele? Mas vamos dizer que é 3 meses. Então você imagina, os milagres e as coisas todas que aconteceram, que são narrados no livro de Reis, que estão encobertos por Eliseu, como é que ele vai saber? Mentores inspiram as pessoas com suas vitórias, gente. Para que conquistarem. Eles fazem isso. Eles inspiram. E é preciso, nós precisamos inspirar, gente. O mundo precisa ser ganho. Fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos inspirar as pessoas a fazerem isso. Nós queremos ganhar, então. Eu vou contar as minhas histórias para as pessoas. As minhas vitórias. Aquilo que Deus tem me dado graça para alcançar. E eu quero dizer, todo mundo aqui tem vitória. Não tem ninguém aqui que não tem uma coisa que Deus fez na sua vida. Se você é usuário de drogas, você sabe do mundo das drogas. Se você é mentiroso, né? Que os outros nem acreditavam que você falava, todo mundo que você falava, agora você fala a verdade. Você tem uma vitória. Deus me livrou da mentira. Tem problema com pornografia, Deus me livrou da pornografia. Tem problema, enfim, com qualquer coisa. Eu tenho problema com gasto de dinheiro. Eu sou avarento. Que seja, é uma vitória que pode ser compartilhada com outra pessoa. São vitórias que você pode inspirar outras pessoas. Deus me chama para ser inspiradores. Se é possível, vamos inspirar. Outra coisa que eu queria dizer aqui, ó, eu acho importante, nesses minutos finais, ele habilita os seus fraquezas. Habilitar é dar possibilidade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando nós inspiramos somente com nossas vitórias, o que acontece? As pessoas nos veem como? Como super-heróis, cara. Você imagina aqui, Elias contando que ele orou, fez aquela bagunça que ele fez. Então você imagina a situação. Rapaz, eu estava num lugar, eu peguei, cheguei lá, Deus falou para mim que eu tinha que ir lá, cheguei naquele lugar, eu fiz um altar. Eu fiz uma proposta. Você imagina aquela história que eu fui encontrada. E se ele for sanguíneo, eu acho que Elias não era colérico, ele era sanguíneo, ele ficou tão mal aqui para baixo,
Ele é tão para cima e tão para baixo, né? Ele se abalou, né? Ele tem um temperamento desse jeito. Ele chega lá e fala assim, contando a história. Você imagina isso contando a história. Ele falou assim, meu amigo, teve um dia, certo dia, eu cheguei de manhã, acordei, Deus falou comigo, vai até Acabe e faça isso. Daqui um tempo eu não chovia. Minha palavra, vamos lá. Eu disse para cá que não vai chover, segundo minha palavra. E ó, acabou a água. Elias contou isso para eles. Eu disse, rapaz, esse cara, olha, imagina, o cara falou com Deus e Deus freou o céu. Não tem chuva. Agora ele volta lá e vai assim, passou-se um tempo, Deus falou comigo, novamente, vai lá e fala com a capa que o negócio vai pegar e a chuva vai descer. Vai lá. E aí ele chega assim, lá o seguinte, quando eu cheguei, tinha 400 profetas de carro. E outros 400 profetas qualquer coisa. Eu cheguei lá e fiz assim uma pergunta. E aí, gente, vocês vão adorar Deus ou vão adorar Baal? Resolve o que vocês querem. Eu estou muito quietinho. Eu tenho uma proposta para vocês. Hoje, nessa manhã aqui, nós vamos fazer um desafio. E o desafio é o seguinte, é eu contra os 800. Você imagina essa situação. Um homem, não é 300 não, não é 300 não, é 800. Um exército de 800 homens contra um homem. E é a seguinte proposta, nós vamos fazer um altar. Nós vamos sacrificar um bezerro, um cordeiro. E o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Deus vai mandar fogo. Imagina que situação. A cidade toda na volta. A cidade inteira na volta. E eles iam ouvindo aquilo. E aí é o seguinte, eles fizeram lá. Ficaram o dia mandando, pô, Deus fez um onda da cara deles ainda, caçou um deles. Tirando onda da cara deles, falando assim, ele deve estar dormindo, seu Deus, cara. Você imagina a situação, o cara falar isso, o outro. Fala, mas, ei, o seu Deus está dormindo. Ou está indo no banheiro, aliviar o vento. Está indo no banheiro, fazendo suas necessidades, por isso que está ouvindo vocês. Ou ele está de viagem. Ele fala aí, imagina, o seu Deus está viajando, ele está para passar em outro lugar. E aí os caras fazem um monte de coisa e eles falam o seguinte, peraí, agora é a minha vez. Você imagina o cara, ele pega lá, restaura o altar que estava quebrado, coloca no lugar, bota a lenha, faz um corpo animal e fala assim, agora é o seguinte, cava um buraco na volta. Cava uma valeta aí. E ele cavou a valeta e ele disse assim, joga água. Joga água, mais dramático ainda, joga 2 vezes. E aí ele falou assim, Senhor, você sabe que eu sou teu filho, manda fogo. Ele vai lá e mata 800 profetas. Você imagina essa história sendo contada por um rapaz que está sendo assim, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Como que eu não? Como que eu vou chegar nesse nível? Quando que eu vou fazer uma coisa dessa? Nunca. Porque esse cara é muito forte, ele é muito poderoso. Aí começa a nossa mente. Esse cara tem uma intimidade com o Senhor profunda. Esse cara tem um dom especial. Só pode um dom especial. A mente começa a responder um monte de coisa. Aí Elias falou assim para ele, ó, isso aconteceu o seguinte, mano. Jezabel, a mulher de Acabe, disse que me matar e eu fugi. Eu fugi. Eu fugi e me escondi. Pedi a morte para Deus. Deus me deu comida 2 vezes. E disse, corre. Você vai fazer uma longa jornada. Eu entrei numa caverna. Eu estava sofrendo de depressão. Minhas emoções estavam para baixo. Eu temi a morte, corri para lá. Eu temi a morte, eu pedi a morte. Eu fugi da morte e quis morrer. Que loucura esse negócio, camarada. Você imagina a mente de Elias. Por que eu estou falando isso? Que ele habilita pelas fraquezas? Porque ele disse para ele, eu sou homem igual a você. O discipulador faz isso. Porque Elias falou para ele, contou as histórias das vitórias, inspirou o coração de Eliseu, para Eliseu ser tudo aquilo que Deus queria para a vida dele, muito mais. Só que ele habilitou ele pelas fraquezas dele, ele contou para ele os problemas dele. Cara, eu me meti numa caverna. Eu fugi de uma mulher. Camarada, é isso? Cara, imagina, é muito contrassenso o cara que matou 800 homens, vai fugir de uma mulher.
Não tinha ninguém com Elias, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tinha ninguém ali para ver. Talvez ele podia falar assim, vou botar com o Senhor, nunca vou falar esse negócio, porque eu fugi, porque eu quero manter a minha coisa lá em cima. Eu quero ser um super-herói. Eu quero ser um louco, profeta. Mas entenda bem, ele compartilha das suas fraquezas, abre suas fragilidades. Ele se torna vulnerável. Vulnerável não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está aberto para as pessoas verem você como é. E o discipulador sempre vai precisar ter coragem para se expor. Sempre vai. Por quê? Porque nós não somos super-homens. E a Bíblia declara, eu vou dizer para você, a Bíblia declara em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, orou por instância ao Senhor e Deus o respondeu. Pode muito a súplica do justo, porque ela tem muitos efeitos. Então nós estamos falando sobre Elias, um homem sujeito. E cara, se você for falar sobre todas as... Eu vou querer falar só sobre esse detalhe aqui. Jesus estava falando desse para os seus discípulos, cara, eu estou muito mal, velho. Mas Jesus, eu estou muito mal, cara. Vamos liberar comigo. Vocês entenderam? Jesus falou para os seus amigos, falou assim, olha, nos seus discípulos, eu estou com medo, cara. Meu coração está angustiado até a morte. Vamos comigo ali. Orar. Abre o coração. Demonstra a fragilidade. Por quê? Porque nós não somos super-heróis. Super-herói é uma ideia muito errada. Muito errada. E aí a gente coloca questões super... por exemplo, para He-Man virar He-Man. Sabe como é que é o nome do He-Man? Adão. Adão, o nome do He-Man. Adam. Quer dizer Adão. Quando ele vira super-herói, ele vira o cara. He-Man quer dizer isso, o homem. O cara, ele vira o cara. Então, aí qualquer coisa ele vira, a espada. E tem um artifício especial para virar esse super-herói. Mas entenda bem, Deus está nos chamando para viver de um modo, e Deus está te chamando para você ser um tipo de pessoa, um mentor, um discipulador, e essas características mostram para a gente que são. Tá? Eu acho que tem mais uma, mas... Bom, eu vou terminar de noite, e depois eu começo a outra. Tá bom? Deus abençoe, eu passei 5 minutos no horário, está longa todos.